Fala galera, beleza? Hoje nós vamos falar da rinocinusite aguda, que é um processo ali inflamatório da mucosa nasal e dos seios paranasais, que tem um período de evolução de até 12 semanas. Vamos falar da fisiopatologia dessa enfermidade. A principal motivo de você ter uma rinocinusite é quando você tem alguma alteração no processo de drenagem dos seios paranasais. O que vai produzir isso com maior frequência é as infecções das vias aéreas superiores, que vai levar a um edema da mucosa. Esse edema vai produzir obstrução nos ósseos de drenagem. E essa obstrução vai levar ao quê? Uma diminuição da oxigenação e a diminuição do movimento ciliar, que vai prejudicar a sua drenagem e vai acumular ali as secreções. E esse acúmulo dessa secreção ele vai produzir um ambiente muito propício para ter uma infecção. E existem alguns fatores de risco que vão levar a você ter uma rinocinusite aguda com uma maior frequência. São eles: ambiental, aí você está exposto à umidade, poluição, algum produto químico; alguma alteração anatômica, como alguma obstrução ali direta do ósseo de drenagem, pode ser ali por tumor, pólipo, algum desvio de septo, corpo estranho e até mesmo por hiperplasia adenoidiana. E nós vamos ter também por alergias. Por que é por alergia? Porque a alergia vai produzir o quê? Irritação nessa mucosa, que vai produzir o edema, e o edema vai produzir essa obstrução nos ósseos de drenagem. Quando você tem alguma função ciliar ali alterada, pode ser até por uma lesão direta, lesão ciliar, que vai fazer com que vai perder as células ciliadas, alguma toxina, alguns mediadores inflamatórios, tabagismo, a queda do pH, uso de drogas. E nisso nós vamos ter o quê? A discinesia ciliar primária, que é um distúrbio genético que você ainda vai ter o movimento ciliar, mas esse movimento ciliar ele vai ser um movimento descoordenado. E isso vai levar com que acumule o líquido e não tenha uma drenagem tão efetiva. Doenças crônicas, como diabetes, asma, algumas doenças cardiovasculares, o tabagismo. E existem alguns estudos que têm ligação da ansiedade e depressão com as sinusites agudas. Bom, a classificação dela é dividida em 3 categorias: rinocinusite aguda viral ou resfriado comum, que o paciente vai ali cursar com um quadro de secreção nasal clara, ele pode ter alguma dor de garganta e ela vai ser autolimitada com duração menor a 10 dias. A pós-viral, ela vai ser quando você tem uma piora dos sintomas após 5 dias do início do quadro ou quando os sintomas vão persistir por mais de 10 dias. E nós vamos ter a bacteriana, que mais para frente a gente vai ver como que vai ser feita a diferenciação e o diagnóstico. Os agentes etiológicos podem ser virais, bacterianos e outros. Lembrando que nos virais, as infecções do trato respiratório superior, ela vai ser o fator de risco mais importante para a rinocinusite aguda bacteriana. Na bacteriana, os agentes patógenos mais comuns vão ser Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae e Moraxacella catarrhalis. Em uma proporção muito menor, nós também podemos ter por Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus e alguns anaeróbios. E como que a gente vai fazer esse diagnóstico? O diagnóstico é com base nos sintomas. Ele é feito na presença de 2 ou mais dos sintomas que estão descritos aqui, só que tem que ser obrigatório que um deles seja ou uma obstrução nasal ou uma rinorreia. E quais são esses sintomas? Obstrução ou congestão nasal, secreção nasal, rinorreia pode ser anterior ou posterior, é mais frequente que ela seja purulenta, mas não é uma obrigatoriedade. Pode ter dor, pode ter a sensação de pressão na face, cefaleia e distúrbios do olfato. No caso da rinocinusite aguda bacteriana, ela vai ter a rinorreia, só que essa rinorreia vai ter presença de pus na cavidade nasal, só que com predomínio unilateral. A dor, essa dor vai ser local, com predomínio unilateral também, só que é uma dor muito forte. O paciente vai relatar que quando ele está andando, ele sente que dói. Quando ele inclina a cabeça para frente, ele sente muita dor, ele sente como se estivesse puxando ele para baixo. E o paciente vai ter o que? Febre maior a 38 graus. Nós vamos ter a piora dos sintomas, depois do início ali do quadro da doença, e a elevação do VHS e do PCR. No exame físico, na rinoscopia, nós vamos presenciar uma rinorreia mucopurulenta e um edema com hiperemia. Na uroscopia,
Nós vamos ter também uma hiperemia, uma rinorreia posterior. Nessa rinorreia posterior nós vamos ver um catarro escorrendo e os folículos linfóides eles vão estar inchados. O diagnóstico é feito com base nos sintomas, mas você pode pedir alguns exames complementares, como no caso do PCR ou do VHS. Você pode pedir uma endoscopia nasal, ela não é obrigatória, mas ela pode te fornecer algumas informações importantes sobre a condição atual da doença. Bom, a tomografia de face você pode pedir ela em alguns casos específicos, como algum caso aí de complicação, que ela vai te trazer informações muito úteis. O raio-x, você não deve ser indicado o raio-x de face, porque ele não vai te trazer nenhuma informação pertinente para você conseguir fazer o diagnóstico ou ter um diagnóstico de uma complicação. Bom, agora nós vamos falar um pouco do tratamento. O tratamento é feito com antibióticos. O antibiótico de primeira escolha é a amoxicilina. Em caso de o paciente possuir alguma alergia a essa amoxicilina, pode ser usada a claritomicina, que vai ser uma opção. Se por acaso o paciente ele tiver alguma resistência ao tratamento ou algum histórico de tratamento prévio com amoxicilina, você pode associar a amoxicilina mais o clavulanato. Caso ainda o paciente não tenha alguma melhora, aí sim você vai partir para alguns antibióticos um pouco mais fortes, como a cefalosporina de segunda ou terceira geração, ou até mesmo uma quinolona. Não existe muito assim um consenso na literatura sobre o tempo que você vai seguir com esse tratamento. Em geral, ele vai partir aí de 10 a 21 dias. O que tem assim que sabe que tem feito e funciona é você manter o tratamento mesmo com a melhora dos sintomas por 7 dias. No caso dos corticoides orais, ele é mais para um tratamento sintomático, não tão em evidência que ele vai ter uma melhora tão grande no quadro da doença, no curso da doença. A lavagem nasal com solução salina também é um tratamento interessante, mais sintomático. Descongestionantes orais e tópicos a mesma coisa, vai ser só um tratamento sintomático ali para melhorar um pouco a qualidade de vida ali do paciente, que vai estar com o nariz muito entupido, obstruído, e isso vai facilitar um pouco a vida dele. E por que é importante você tratar a rinocinusite aguda? Porque ela pode levar a algumas complicações. Ela pode levar a alguma complicação orbitária, que vai ter uma prevalência de 60% a 75% dos casos, uma intracraniana, que vai ter a prevalência de 15% a 20% dos casos, e a osteomielites, que vai ter a prevalência entre 5% e 10%. No caso das intracranianas, ela tem um grau de mortalidade relativamente alto, de 10% a 20%. Por isso que ela tem que ser avaliada com muita cautela. No caso das orbitárias, ela pode levar a amaurose em até 3% a 11% dos pacientes. E qual que vai ser a fisiopatologia dessas complicações? Ela pode ser por uma continuidade e erosão óssea, que vai passar ali através das paredes dos seios, principalmente ali na lâmina papirácea. Pode ser uma disseminação hematogênica através ali do plexo venoso subepitelial. E pode ser também uma disseminação linfática ali pelo plano subperiosteal ou dos linfáticos ali perivasculares. Vamos falar um pouco aí da complicação orbitária. Ela é a principal complicação da rinocinusite aguda e ela é favorecida pela fina lâmina óssea ali que vai separar o seio etimoidal da órbita. Vai existir ali um periósteo interno na órbita que é dominado septo palpebral e ele que vai ser responsável pela classificação da complicação, que vai ser classificada em pré-septal, orbitária ou do seio cavernoso. A pré-septal, ela é uma infecção ali que ela vai se estender para a região palpebral anterior do septo e elas são menos severas. No caso das orbitárias, ela tende a ser mais graves. A avaliação é feita com uma tomografia dos seios da face. Qual que vai ser a clínica? O paciente vai produzir ali um flegmão palpebral, que vai ter um edema de pálpebra, um eritema, uma dor localizada, vai ter obstrução nasal, rinorreia, dificuldade na abertura ocular e pode ter febre. E celulite e abscesso orbitário. Essa celulite vai produzir o quê? Uma exoftalmia com uma exoforia, uma exoftalmia, uma quemose, uma hiperemia conjuntival e diminuição da motilidade ocular. E o diagnóstico como é feito? Você pode fazer ele com leucograma, que ele vai apresentar a leucocitose e um desvio para a esquerda, e na tomografia, que ele vai apresentar edema ou uma coleção purulenta na parede média da órbita. A tomografia ela tem que ser feita numa suspeita de complicação de sinusite, sim ou sim. Como a gente foi dito anteriormente, as complicações de sinusite podem levar à mortalidade, tem um índice relativamente alto. Nós temos aqui o que? A classificação de Chandler. No caso do Chandler 1, o processo inflamatório vai estar só espalhado ali na região
pré-septal, por isso que ele está marcado com uma celulite periorbitária. No caso do Chandler 2, vai ser uma celulite orbitária, que ele já vai ser uma celulite pós-septal. No caso do Chandler 3, vai ter um abscesso subperiosteal. O processo inflamatório que antes ele estava separado ali, ele estava espalhado, agora ele vai estar mais organizado numa forma de um abscesso. E ele vai estar entre ali a parede da órbita e a lâmina papirácea. No caso do Chandler 4, que é um abscesso orbitário, ele já vai estar dentro do cone orbitário. E o Chandler 5 é uma tromboflebite do seio cavernoso, que daí já vai produzir a trombose do seio cavernoso. E o tratamento? O tratamento é feito de acordo com a classificação de Chandler. No Chandler 1, você vai entrar aí com amoxicilina mais um ácido clavulânico e uma corticoterapia ali oral. No Chandler 2, nós já vamos entrar com uma penicilina cristalina, mais o clorofenicol ou uma ceftriaxona mais clindamicina e a corticoterapia endovenosa. No Chandler 3 e 4, a abordagem vai ser cirúrgica dos seios da face, com a agregação de antibiótico terapia, que vai ser penicilina cristalina, mais o clorofenicol ou ceftriaxona mais clindamicina e mantém a corticoterapia endovenosa. No Chandler 5, a abordagem vai ser já craniana, caso haja ali algum abscesso, fibrinolíticos, penicilina cristalina mais clorofenicol ou ceftriaxona mais clindamicina e os corticoides aí endovenosos. Agora as complicações intracranianas. Ela vai ser dividida em o quê? Abscesso intraparenquimatoso, epidural ou subdural, meningite e trombose do seio cavernoso. No caso da meningite, ela vai ocorrer ali por extensão do processo da infecção para o sistema nervoso central por via hematógena ou por via de contiguidade. O seio frontal ele vai estar mais associado, seguido ali pelo etimoide, pelo esfenoide e pelo maxilar. E qual que vai ser a clínica? Ele vai ter uma cefaleia muito intensa. Só que essa clínica ele nem sempre vai ser típica. Então o paciente pode vir com alguns sintomas que não vão ser típicos, por isso que em qualquer desconfiança de uma complicação, você já tem que entrar com uma tomografia dos seios da face. E o tratamento? O tratamento é com antibiótico, mas como é uma afetação do sistema nervoso, nós precisamos escolher um antibiótico que atravesse a barreira hematoencefálica. O mais prescrito é a ceftriaxona. E cirúrgico. A cirurgia ela deve ser feita só quando existe ali uma coleção purulenta evidente. No caso das osteomielites, nós vamos ter o quê? Frontal e maxilar. A frontal, o quadro pode ser uma ali de curta ou de longa duração. Ele vai possuir o quê? Um edema mole do osso frontal, chamado ali tumor de Pote. Isso aí vai mostrar que ele tem um abscesso subperiosteal. No caso do maxilar, ele geralmente vai ser secundário ali a alguma infecção dentária. E o tratamento? O tratamento vai ser o quê? Uma drenagem e um debridamento e antibiótico. O antibiótico ele vai se basear ali no GRAM e na cultura do exudado e ela tem que ser mantida por pelo menos 21 dias no pós-operatório e por via oral posteriormente, completando aí de 4 a 8 semanas. Bom, esse foi um pouco da rinocinusite aguda, espero que tenha ajudado. E se você tem alguma dúvida, deixe aí nos comentários que eu vou estar respondendo. Não esqueça aí de estar se inscrevendo no canal, para que você não perca aí os próximos vídeos. Valeu!